equipe, essa é a aula de Ciências da Unidade 1, tema 4. Acompanhe comigo em seu livro na página 23. Hoje estudaremos as teorias sobre a origem da vida. Hoje sabemos que a origem da vida ocorreu há bilhões de anos atrás e algumas teorias foram construídas ao longo dos anos para tentar explicar como ocorreu esse surgimento da vida no planeta. Muitas teorias foram construídas, mas não foram comprovadas, e sabemos que a ciência trabalha com a comprovação do conhecimento. Duas teorias durante anos foram amplamente discutidas sobre a origem da vida no planeta. E alguns cientistas trabalharam em torno da construção do conhecimento a partir dos dados que iam obtendo ao longo do tempo com as práticas realizadas. A primeira teoria, a geração espontânea, e a segunda teoria, biogênese. A teoria da geração espontânea defende que a vida surgiu de forma completamente espontânea, sem reprodução, sem a necessidade de reprodução. A teoria biogênese, ela defende que a vida ela descende de outra vida, de outro ser vivo. Muitos experimentos foram construídos para comprovar essas teorias ou refutá-las. O experimento de Redi, um médico italiano, tinha intenção de comprovar uma teoria a qual ele acreditava, que ia de encontro à teoria que a população do século XVII acreditava, que as larvas de mosca surgiam espontaneamente dos cadáveres, que não dependiam de outras moscas para postarem seus ovos e surgirem novas larvas. Simplesmente surgiam espontaneamente. Então Redi teve a intenção de comprovar que isso não era verdade. Sua experiência baseou-se na utilização de dois potes, onde ele colocou peixe e carne vermelha. Um pote ele deixou completamente aberto na exposição e contato com moscas, e o outro ele vedou, impossibilitando que as moscas tivessem contato com a carne e com o peixe. Com isso, algumas semanas depois, ele observou que a carne que estava em contato com as moscas desenvolveram larvas pela posta dos ovos. E o peixe e a carne que não tiveram contato com as moscas não desenvolveram larvas. Essa teoria foi a primeira refutação, a primeira forma de eliminar o conceito e a teoria da abiogênese, da geração espontânea. A partir do experimento de Redi, muito foi questionado com relação à geração espontânea. Muitos cientistas ainda não acreditavam na possibilidade disso ser concreto quando se falava de micro-organismos. Redi fez experimento baseando-se nas moscas, que era o conhecimento popular. A experiência de Redi não serviria para desconstruir o conceito da geração espontânea dos micro-organismos. Um cientista inglês chamado John Needham, em 1748, ele fez um experimento muito simples. Pegou um caldo nutritivo, ferveu esse caldo em um frasco e vedou com uma rolha esse frasco, depois de ter fervido, obviamente com a intenção de matar os micro-organismos. E vedou aquele caldo. E passou-se uma semana, duas, e ele observou aquele caldo a presença de micro-organismos. E dessa forma, ele refutou a teoria de Redi, na qual ele comprovava que não existia mais geração espontânea. Anos depois da experiência realizada por John Needham, para comprovar que a teoria da biogênese ainda era funcional para micro-organismos, um outro italiano chamado Lazzaro Spallanzani repete o experimento de Needham e comprova que não surgem novos micro-organismos, pois disse que Needham não tinha fervido adequadamente e também não tinha vedado adequadamente o frasco. E dessa forma refuta a experiência desenvolvida por Needham. Bom, Needham, por sua vez, disse que Spallanzani tinha fervido demais o caldo e retirado a força vital do caldo. E era impossível, a partir daí, o surgimento de novas vidas. Spallanzani não teve mais como refutar a teoria de Needham e permaneceu por um bom tempo. Em 1862, o francês pesquisador Louis Pasteur
resolve adaptar os experimentos feitos por Needham e Spallanzani. Em um vidro de balão volumétrico, ele coloca o caldo, depois ele aumenta o gargalo e faz uma pequena curvatura nesse gargalo e depois ferve, com a intenção de que os micro-organismos fiquem presos nessa extensão desse gargalo. Então, quando se resfriava completamente o caldo, ficava a exposição, com uma entrada de ar, permitindo que o ar entrasse dentro do vidro. Supostamente os micro-organismos também entrariam, mas realmente ficaram presos na extensão do gargalo e livres de micro-organismos no caldo. Mas quando o gargalo ele era quebrado, em pouco tempo, ele identifica os micro-organismos novamente. A partir dessas experiências concluídas, já sabíamos que a vida depende de outro ser vivo para o surgimento. Agora faltaria explicar como é que o primeiro ser vivo surgiu. E através da teoria da evolução molecular, formulada por Oparin, Alexander Oparin e John Haldane, em 1920, descreveram que, de acordo com a teoria da evolução molecular, a vida teria surgido de compostos inorgânicos, estruturas simples que se combinavam e formavam estruturas mais complexas, compostos orgânicos. E unindo-se, formavam estruturas capazes de criar reações químicas e até mesmo duplicar a estrutura molecular. A teoria de Oparin e Haldane só pode ser comprovada em 1953 por dois pesquisadores, um aluno que era o Stanley Miller e o seu professor de química. Tentaram construir um ambiente parecido com o início da Terra, para comprovar a formação de matérias inorgânicas em orgânicas e mais complexas. Construíram um aparelho de vidro e retiraram todo o ar de seu interior. Depois colocaram nesse aparelho água e uma mistura de gases para reproduzir o que se acreditava ser a composição da atmosfera primitiva. Também inseriram instrumentos para produzir faíscas elétricas, para simular os raios que teriam sido a fonte de energia para as reações químicas. No experimento, a água era fervida até aquecer e o vapor de água circulava pelo aparelho, considerando-se um local representava os primeiros oceanos. O sistema funcionou durante uma semana e, após esse período, o resultado foi analisado. E o teste concluíram que a presença de diversos compostos que não existiam anteriormente na água, como, por exemplo, aminoácidos, a presença de matéria orgânica a partir de substâncias inorgânicas, foi um achado onde eles concluíram da melhor forma possível que poderia surgir vida a partir da matéria inorgânica em um ambiente primitivo. O experimento de Miller e Urey foi fundamental para que a biogênese fosse fortalecida, mas hoje nós sabemos que o ambiente primitivo que foi simulado no aparelho desses cientistas, ele não correspondia exatamente ao ambiente que a Terra tinha no início da sua formação. Isso não desmerece o experimento dos dois cientistas, mas não comprova efetivamente como a vida surgiu. Uma última teoria que ainda é aceita por alguns pesquisadores é a teoria da panspermia cósmica. A teoria da panspermia cósmica, ela defende que organismos vivos e alguns materiais vieram do espaço, através de meteoritos, asteroides e cometas, que caíam na Terra e a vida surge a partir da interação dessas estruturas com o ambiente terrestre e, dessa forma, o surgimento de novas vidas. Eu fico por aqui e até a próxima aula.